queridos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre mundo de provas e expiações. Eu vou comentar sobre o item 13 ao item 15. Eu começo a conversa de hoje lembrando que no início desse capítulo tem uma passagem de Jesus onde ele diz para a gente: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que ele está querendo dizer para a gente? Que existe um mundo material e um mundo espiritual. Que a felicidade e a tristeza é independente do lugar em que nos encontramos. Que nós temos diversos mundos habitados e que dentre esses mundos existe o de provas e expiações. Agora eu pergunto a vocês: será que nesse mundo de provas e expiações vai continuar sempre assim? Será que a Terra vai passar por uma transformação radical e daqui 3 semanas vou acordar num mundo feliz, onde não vamos falar em ódio, em doenças, guerra, fome, discriminação de raça ou gênero? Essas perguntas é para refletirmos sobre nossa vida, sobre o nosso cotidiano e as pessoas que estão à nossa volta. Vamos ao capítulo de hoje, comentando a primeira frase desse item. O que vos direi desses mundos de expiações que vós já não conheceis, pois basta considerar a terra que habitais. Ou seja, o que eles querem nos dizer? O que nós já não sabemos? Basta olhar ao nosso redor. Quantas coisas que vemos acontecer no nosso dia a dia. Ou por vezes basta ligar a televisão e ver o jornal. Ver o site de notícias na internet. Voltando ao Evangelho. Ele diz: a superioridade da inteligência para um grande número de seus habitantes indica que ela não é mais um mundo primitivo, destinados a encarnações de espíritos mal saídos das mãos do Criador. Estudando o Evangelho, vimos que existe um mundo primitivo e que os espíritos vão para cumprir as suas primeiras encarnações. São aqueles espíritos primitivos, selvagens, aqueles espíritos que estão iniciando na escala da humanidade. Agora, nesse mundo de provas e expiações, que é aquele que nós nos encontramos nesse momento, esse mundo que nós estamos encarnados, os espíritos falam para nós que há espíritos extremamente inteligentes. Por aí, meus irmãos e queridas irmãs, isso indica que a Terra não é mais um mundo primitivo. As suas qualidades, voltando ao Evangelho, as suas qualidades são inatas. As suas qualidades inatas são a prova de que já te viveram e que realizaram um certo progresso. Mas os vícios, também numerosos, aos quais se inclinam, são indícios de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou nesse mundo ingrato, para expiarem suas faltas por meio de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo feliz. O que podemos entender aqui? Que a Terra, sendo esse mundo de provas e expiações, tem espíritos felizes, inteligentes. E vai ter espíritos que estão extremamente sofredores, que estão em situação difícil. Por isso, meus irmãos, minhas queridas irmãs, nesse maravilhoso livro que é o Evangelho, mais para frente, nos outros capítulos, vamos ver que na Terra tem espíritos primitivos que Deus permite que reencarnem aqui, com espíritos mais evoluídos, justamente para poderem ser amparados, permitindo assim que os espíritos menos evoluídos sejam ajudados por aqueles espíritos mais evoluídos. Muitas das vezes, temos aqueles irmãos que pensam que estão passando por uma prova muito difícil.
achando que Deus se descuidou, aconteceu alguma coisa e que não merecia passar por aquela situação naquele momento. Na verdade, não. Tudo aquilo que acontece conosco é aquilo que eu me propus a passar, seja por prova ou seja por necessidade de expiação. Mas então por que merecemos passar por tudo isso? Em um determinado momento, plantamos aquilo ali para colher mais para frente. Nós plantamos aqui para colher lá na frente. Isso é uma expiação. Cometemos algum erro de nossa vida que faz com que tenhamos que pagar por aquele erro através do quê? De dificuldade, de sofrimento. Essa é a parte da expiação. Tudo aquilo que precisa pagar e resgatar é a parte da expiação. Agora, tudo aquilo que eu voluntariamente decidi passar, ou pretendo passar, para ver se estou apto a progredir um pouquinho mais, essas são as minhas provas. Pegamos um exemplo de uma escola. Todos os dias eu vou para a escola, passo por uma prova, tá? Estudo, aí tem uma prova, para ver se eu estou apto para mudar de fase. Tá? Isso não é um castigo de Deus. Isso não é uma expiação, não é um sofrimento, é sim apenas uma prova que eu possa mudar de fase. Então, quando que é expiação? É aquilo que num determinado momento acabei errando e preciso pagar. Por aquela dificuldade ou aquele sofrimento, como se fosse aquela dívida que tive, que eu mesmo contraí ou percebendo que estou pronto, que eu já posso mudar de fase e aceito voluntariamente passar por determinadas situações. Antes de encarnar nesse mundo de provas e expiações, eu falo para Deus: olha, eu quero encarnar numa vida em que eu tenha muita dificuldade sobre o ponto de vista da saúde. Aí vem a pergunta: mas por que você quer encarnar dessa forma? Ora, porque eu quero ver se eu consigo passar por essa dificuldade sem murmurar. Via de regras, meus irmãos, quando começo a passar por aquilo sem murmurar, é sinal que aquilo ali é uma prova que escolhi e estou me saindo muito bem. Agora, quando eu começo a murmurar e reclamar a Deus, como se aquilo estivesse sido imposto, sem que tivesse tido o direito de escolher, ou de tanto persistir no erro, os espíritos impõem aquela situação. Ou aquilo é uma expiação, ou pode ser uma prova, que eu não estou me saindo muito bem. Entretanto, voltamos ao Evangelho. Nem todos os espíritos encarnados sobre a Terra se encontram em expiação. Veja que legal isso aí. Mesmo no mundo de provas e expiações, nem todos os espíritos que estão passando, que estão encarnados ali na Terra, eles estão em expiação. Há espíritos que já passaram dessa fase, mas que, entendeu, já estão mais evoluídos, mas eles vêm aqui para a Terra e encarnam aqui em missão, para nos ajudar a evoluir. Não porque são obrigados a vir para cá, mas porque decidem evoluir, nos ajudar voluntariamente, permanecer nesse planeta de prova, expiações, para ajudar aqueles que precisam evoluir. E existem também aqueles espíritos que ainda estão num degrau a menos, que Deus permite que eles encarnem aqui na Terra, entendeu? Junto com os outros espíritos, para o quê? Para que eles ajudem aqueles que estão no degrau inferior a subir mais um degrau, para ajudar aqueles espíritos a evoluir. Voltando ao Evangelho. E as raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância
e que aí estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados? Sim. São espíritos que saíram da infância dos mundos mais primitivos e que estão nos mundos de provas e expiações, que apesar de estar num degrau abaixo, vêm junto para aprender mais rapidamente com os que estão mais evoluídos. Voltando ao Evangelho, vem em seguida as semi-civilizadas, formadas por esse momento, por esses mesmos espíritos em evolução. São, podemos dizer, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a evolução intelectual dos povos mais esclarecidos. Nós vemos aqui nesse parágrafo a importância de todos os povos que estão encarnados aqui na Terra. No Evangelho diz: os espíritos em expiação aí estão, se podemos assim nos exprimir, como estrangeiro, já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por causa de sua obstinação no mal, que os torna motivo de perturbação para os bons. Eles foram relegados, por um tempo, entre os espíritos mais atrasados, tendo, assim, por missão, fazê-los avançar, pois levaram consigo uma inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Apesar do planeta ser um planeta de provas e expiações, ele vem evoluindo lentamente. Desde os princípios mais primitivos, essas raças viviam aqui como homens primitivos. Eles foram evoluindo, e na verdade, essas são as verdadeiras raças que sempre viveram aqui. Os espíritos mais primitivos, né? A maioria de nós que estamos aqui no planeta, de provas e expiações, viemos para cá de outro planeta porque não conseguimos evoluir de acordo com a evolução do outro planeta. E você vê, meus irmãos, Deus é muito bom. Ele oferece para nós as oportunidades de melhorarmos e de crescermos. Por isso somos colocados no mundo onde há espíritos inferiores a nós. Todas as vezes que somos colocados no mundo de provas e expiações, com espíritos inferiores a nós, podemos ficar nos lamentando ou podemos usar a inteligência que já adquirimos de outras vidas, tá? Da moralidade que já adquirimos, ainda que não seja no nível daquele planeta que fomos expulsos, daquele planeta que já vivemos antes, né? Podemos usar isso daí para ajudar os irmãos que estão ainda engatinhando nesse planeta de provas e expiações. Aqueles irmãozinhos menos esclarecidos. É mais uma oportunidade que Deus nos dá de melhorarmos a nossa vida e evoluirmos. Voltando ao Evangelho. É por essa razão que os espíritos punidos se encontram entre as etnias mais inteligentes, visto que são essas também as que sofrem mais penosamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidades e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, nas quais o senso moral é mais obtuso, um senso moral mais grotesco, mais bruto. Deixo aqui uma pergunta para a nossa reflexão. E nós, queridos irmãos e queridas irmãs, será que estamos preparados para um planeta de regeneração? Que seria um planeta depois que nós saímos desse planeta de provas e expiações? E quando esse planeta que nós estamos aqui, ele passar do mundo de provas e expiações, passar para um planeta de regeneração, será que nós vamos continuar aqui? Ou será que nós vamos ser mandados para um planeta inferior? Qual será o nosso destino?
voltando ao texto do Evangelho, podemos perceber que a nossa missão também é essa: ajudar os que necessitam de esclarecimento. Como? Pode ajudar com uma palavra amiga, com algum ensinamento, seja no campo da filosofia, seja no campo da ciência, no campo da religião. Ajudar os outros espíritos que também precisam evoluir. Vemos aqui, meus queridos irmãos e queridas irmãs, que existe muita forma de ajudar o próximo, sendo esta a nossa missão nesse mundo de provas e expiações. Certo que ainda temos aquela moralidade, não temos aquela moralidade para dizer que somos espíritos evoluídos. Temos sim civilidade e conhecimento. Já percebemos que não estamos nos mundos inferiores, entendeu? Porém, nos encontramos no mundo de provas e expiações. Poxa vida, né? Quanta coisa! Me faz surgir uma pergunta também, que também deixo de reflexão para vocês. Mas sendo assim, então, por que eu estou encarnado aqui na Terra? Isso vocês vão responder no final desse capítulo, né? Vamos voltar ao Evangelho, no item 15. Ele fala assim: a Terra apresenta-se assim como um dos tipos de mundos expiatórios, nos quais as variedades são infinitas, mas que tem como característica comum servir de local de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Neles, os exilados precisam lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade infinita, transforma o castigo em proveito à evolução do espírito. Nossa, mas é muito profundo isso aí. Esse início de frase assim, ele toca muita gente, porque ele fala assim: espíritos rebeldes, tá? A lei de Deus. Mas o que quer dizer com isso? Será que para reencarnar no mundo mais evoluído, será que para evoluir no mundo mais evoluído, eu não deixei de ser rebelde? Ou será que eu acabei encarnando aqui na Terra aqui por engano aqui? Entendeu? Pois é, queridos irmãos e queridas irmãs, todos nós estamos aqui para melhorar, crescer e evoluir. Todos nós estamos aqui porque ainda não aprendemos o suficiente para reencarnar no mundo de regeneração. Conforme lutamos contra a perversidade dos irmãos menos esclarecidos, contra as forças contrárias da natureza, estamos evoluindo através da bondade infinita de Deus. Tá? Não nos esquecemos que depois das batalhas saímos mais fortes. Pense nisso, queridas irmãs e queridos irmãos. Cada um de nós vai usar um dos obstáculos que aparece para nós no dia a dia. As dificuldades do dia a dia. Nós vamos usar isso daí a favor da nossa evolução. Agora podemos usar também para se lamentar ou para sofrer cada vez mais. Entendeu? Mas Jesus disse uma frase muito bonita: brilhe a vossa luz. Muito obrigado. Encerramos mais esse item do Evangelho.